Ei, você lembra como utilizar o recurso página aqui do Moodle? Pois é, a atividade Wiki é uma versão daquele recurso que possibilita o estudante criar o conteúdo em uma página no Moodle. Seguindo os passos, para adicionar um recurso ou atividade, selecione a opção Wiki. Na página de configuração, preencha o nome do wiki. Opcionalmente, descreva e exiba essa descrição na página do curso. Selecione o modo do wiki, se ele será colaborativo, ou seja, os estudantes construirão juntos a página, ou individual, onde cada um tem a sua página do wiki. Deixaremos marcada colaborativa. O campo nome da primeira página é obrigatório. Atenção! Escolha um nome definitivo, pois neste caso o Moodle não permitirá mudança deste campo. Você pode definir o formato da página, que por padrão vem em HTML. Ainda há outras opções de formato, como o NWYK e o Creole, que também são linguagens de marcação. Em nosso exemplo, vamos criar um wiki colaborativo e usar o padrão HTML como formato. Clique em Salvar e Mostrar. Você será direcionado para a confirmação da criação da nova página. Clique em Criar Página. Daí, será aberta uma nova página com o editor de texto do Moodle. Você pode inserir o conteúdo que você desejar apresentar no seu wiki. Para salvar, clique no botão Salvar e guardar o seu conteúdo. Repetindo. Use o botão Salvar para guardar o que você editou. Pronto! A partir de agora, os estudantes podem inserir conteúdos da mesma maneira, construindo assim um conteúdo colaborativo. Recurso do tipo glossário. Essa ferramenta tem como objetivo vincular automaticamente os termos do glossário com as palavras ou frases do conceito que aparecerem no curso. Para conhecer melhor as possibilidades do recurso glossário, primeiramente selecione a ferramenta glossário e em seguida clique no botão Adicionar. Ao criar a ferramenta, será necessário definir as suas características, compor o seu glossário. Sigamos os passos. Preencha o nome do glossário. Defina, opcionalmente, uma descrição e se ela será exibida na página do seu curso. Existe a opção selecionar o box para definir o glossário como glossário global. Estes passos já são suficientes para a criação do seu glossário, porém existem outras configurações opcionais, como o tipo do glossário, se ele será secundário ou principal. Na seção Itens, podemos realizar configurações dos itens do glossário. Vejamos a seguir as opções. Aprovação imediata de novos itens. Sempre permitir a edição dos itens. Permitir itens repetidos.
permitir comentários sobre os itens, fazer o link automático dos itens. Na seção Aparência, definimos configurações relacionadas à visualização do glossário. Vejamos. Formato de visualização. Podemos escolher entre os modos completo com o autor, completo sem o autor, contínuo sem o autor, enciclopédia, FAQ, lista de itens ou simples, estilo de dicionário. No formato da exibição de aprovação, podemos escolher de modo diferente os padrões para o mesmo formato de exibição, número de itens mostrados em cada página. Por padrão, o Moodle define 10. Você pode alterar para o número desejado. A opção Mostrar alfabeto em links, sim ou não. Mostrar o link todos, sim ou não. Mostrar link especial, sim ou não. Permitir uma versão para impressão. Na seção Nota, definimos as categorias de notas. Na seção Avaliações, definimos como funcionará a avaliação do nosso glossário, bem como podemos definir o intervalo a qual será avaliado os itens. Podemos definir o intervalo em que serão aceitos a inserção de novos itens. Para concluir a configuração do seu glossário, você pode utilizar a opção Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar. A atividade Base de Dados permite aos participantes criar, manter e pesquisar uma coleção de itens, ou seja, registros. O professor define uma estrutura desta base de dados e os estudantes vão dando um corpo a essa estrutura. Você conhece bem como adicionar um recurso ou atividade. Então vamos lá. Selecione a opção Base de Dados e adicione ao seu curso esta ferramenta. Na página de configuração, preencha o nome da sua base de dados. Você deve definir se haverá ou não necessidade de aprovação para a inclusão de novos itens. Vá até a seção Itens. Na opção Aprovação necessária, escolha a que se adequar à sua situação. Se você vai permitir comentários sobre os itens, escolha na opção Permitir comentários. Você deve definir se haverá ou não necessidade de aprovação para a inclusão de novos itens. Se você vai permitir comentários sobre esses itens, se o estudante será obrigado a enviar itens antes de visualizar a base de dados, e o número máximo de itens em que o estudante irá inserir. Na área de disponibilidade, você pode definir o período em que esta atividade ficará disponível, colocando uma data de início, de fim, bem como definindo uma data para visualização dos itens e uma data final. Na seção de notas, você pode definir a atribuição de notas da base de dados. Vejamos os tipos de configuração de nota: categorias de nota e notas para aprovação.
Essas opções só estarão ativas se você definir as configurações na aba Avaliações. Clique em Salvar e Mostrar para seguir para a página de configuração dos campos de sua base de dados. Na página de criação de campos, você pode optar por importar um modelo de base de dados que esteja sendo usado em outros cursos ou criar os seus novos campos. Vamos criar um novo campo. Neste exemplo, vamos criar campos dos tipos inserção de texto, caixa de seleção e foto. Clique na lista de criação de campos e escolha o tipo inserção de texto. Preencha o formulário que definirá o seu campo. O nome. Se o campo será obrigatório. Se ele terá um link automático. Para finalizar, clique no botão Adicionar. Já temos o nosso primeiro campo criado na base de dados. Agora vamos escolher o tipo de campo de caixa de seleção. Vá na opção Criar novo campo. Clique em Caixa de seleção. Preencha os campos no formulário, separando as opções em cada linha. Clique em Adicionar. Por fim, vamos criar um campo do tipo Foto. Note que neste tipo de campo definimos a altura e a largura do item e da lista, bem como o tamanho máximo aceito para o upload. Para visualizar como está ficando o nosso formulário na base de dados, basta clicar em Acrescentar item. Pronto, já definimos como será a inserção de itens na nossa base de dados. Você pode ainda visualizar como anda a sua lista na base de dados. Como não temos itens cadastrados no momento, a mensagem exibida é nenhum item na base de dados. Aqui, já deixamos configurados a nossa base de dados. Você pode retornar ao seu curso e acessar, no momento desejado, o link da base de dados para visualizar como anda a inserção dos itens. Finalizamos aqui esta aula sobre base de dados no Moodle. Atividade do tipo questionário. Esse tipo de atividade permite criar e configurar questionários com questões de vários tipos: múltipla escolha, verdadeiro ou falso, correspondência. O professor pode permitir que o questionário tenha múltiplas tentativas com questões embaralhadas ou selecionadas aleatoriamente de uma categoria do banco de questões. Cada tentativa é corrigida automaticamente, com exceção das questões dissertativas, e a nota é registrada no livro de notas do curso. O professor pode escolher quando e se sugestões, comentários e respostas corretas são mostradas aos seus estudantes. Então, vamos lá aprender como utilizar essa ferramenta. Selecione na lista
de atividades e recurso a opção Questionário. Clique no botão Adicionar. Na página de configuração inicial, digite o nome do questionário. Na aba de duração, configuramos o período em que o questionário estará disponível ao recebimento de tentativas e respostas. Aqui definimos a data inicial e final do período, o tempo máximo em que o usuário terá para responder ao questionário quando estiver com ele aberto. Ainda nessa aba, definimos o que acontecerá quando o tempo para responder expirar. Habilite a abertura do questionário. Configure a data final. Defina o tempo máximo em que o usuário poderá permanecer na página do questionário. E o que acontecerá caso esse tempo expire. Na aba Nota, configuramos quais os valores retornados ao ser avaliado um questionário. Aqui definimos a categoria de notas, o que refere-se à categoria de notas no livro de notas do seu curso, a qual essa atividade estará subordinada. Nota para aprovação determina a nota mínima para receber aprovação no questionário. Tentativas permitidas, o número de tentativas em que o usuário poderá realizar o questionário. E também o método de avaliação. Na aba Layout, você define como o questionário será apresentado, escolhendo o número de questões em cada página, e se a navegação no questionário será feita de forma livre, o que permite o usuário saltar questões, ou sequencial, não pular questões. Clique em Salvar e Mostrar. Na página do questionário, você terá a opção Editar questionário. Para adicionar uma nova questão, observe do lado direito o link Adicionar. Na página do questionário, você terá a opção Editar questionário. Clique sobre ela. Para adicionar uma nova questão ao seu questionário, observe do lado direito o link Adicionar. Há 3 opções: uma nova questão, do banco de questões e uma questão aleatória. Utilizaremos a opção Uma nova questão, pois estamos num cenário em que não criamos qualquer questionário anteriormente. Observe que será apresentada uma lista dos tipos de questões. Neste exemplo, vamos usar o tipo múltipla escolha e verdadeiro e falso. Selecione primeiro a opção múltipla escolha. Clique no botão Adicionar. Você será direcionado para a página de criação da sua questão múltipla escolha. Você deve definir em qual categoria estará vinculado a sua questão, bem como o nome da questão. Sugerimos a criação de uma sigla. Preencha o texto da questão
marcação padrão, você define qual alternativa virá marcada por padrão. Feedback geral. Se irá permitir mais de uma resposta. Misturar as opções. Na aba Respostas, você define o texto para cada alternativa, bem como a nota e o feedback para tal alternativa. Por padrão, o Moodle disponibiliza 5 opções, mas se desejar, é possível acrescentar de 3 em 3 alternativas. As respostas sempre têm os campos de editor de texto, o campo de nota e feedback, para preencher quantos desejar. Você pode configurar as mensagens de feedback individualmente, ou seja, em cada alternativa, ou conforme a assertiva para as respostas dadas pelos usuários. Para salvar, clique em Salvar mudanças. Pronto, criamos a nossa primeira questão. Clique novamente no link Adicionar e escolha uma nova questão. Agora, escolha o tipo verdadeiro ou falso. Clique em Adicionar. Neste caso, precisamos definir o nome da questão, o texto da questão e qual a resposta correta, verdadeiro ou falso. As alternativas já são definidas como verdadeiro e falso. É possível incluir um feedback para cada alternativa. Defina qual a resposta certa, verdadeiro ou falso. Se desejar, adicione os feedbacks. Para finalizar, clique em Salvar mudanças. Pronto! Já temos o nosso primeiro questionário com 2 questões. Pronto, já temos um questionário com 2 opções. Para visualizar como ele funciona, clique no link referente ao seu questionário. Depois, vá nas Configurações e clique na opção Visualização Prévia. Veja o alerta sobre o limite de tempo e as opções de iniciar tentativa. Veja como ficou o seu questionário.